A vida, meus amigos, não é um jogo de sorte. Não é apenas uma série de acontecimentos que acontecem sem motivo, sem razão, sem propósito. Não, a vida responde à sua mentalidade, a forma como você encara cada obstáculo, cada desafio e como você se adapta ao caminho à sua frente. O mundo não vai te dar nada de graça. Nada. O sucesso não é um presente, não é algo que você recebe de mãos abertas. O sucesso é conquistado. E ele começa dentro de você, com a mentalidade certa. O pensamento é a força primordial. Em sua mente, como no fogo que arde dentro do carvão, o sucesso se molda. Por isso, se você não começar com a mentalidade de vencedor, como espera que o universo conspire a seu favor? Como espera que suas ideias, seus sonhos, suas ambições se tornem realidade? O mundo não se importa com o quanto você quer algo. O mundo reage ao que você faz com sua vontade, com sua determinação e, acima de tudo, com o poder da sua mentalidade. Você precisa entender algo muito simples, mas poderoso. Não é o que você quer que determina seu sucesso, mas o que você acredita. Quando você acredita, verdadeiramente acredita, que pode conquistar o impossível, você começa a entender o poder da mente humana. Não, isso não é magia. Isso não é um truque. Isso é a base de tudo o que conquistamos na história. Thomas Edison acreditou que poderia criar algo que iluminasse a escuridão. Andrew Carnegie acreditou que poderia construir um império do aço. Henry Ford acreditou que poderia tornar o carro acessível para todos. Eles não eram mais inteligentes do que você. Eles não tinham recursos infinitos. Eles tinham, no entanto, uma mentalidade inquebrantável de que nada, nem mesmo a adversidade mais difícil, os impediria de alcançar seus objetivos. O mundo está cheio de pessoas que se perdem no caminho, que desistem antes de alcançar o topo. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Se você quer ser um vencedor, o primeiro passo é mudar a forma como você pensa. O vencedor não é aquele que nunca falha. O vencedor é aquele que, mesmo quando cai, se levanta, se reergue e segue em frente com mais força. A falha não é o fim. A falha é apenas um passo em direção ao sucesso. Cada erro, cada queda, cada dificuldade que você enfrenta é, na verdade, uma oportunidade de crescimento. Você só precisa da mentalidade certa para enxergar isso. Você se pergunta como aqueles que chegaram ao topo conseguiram? Eles não se destacaram pela sorte ou por algum tipo de privilégio. Eles se destacaram pela sua mentalidade. Eles entenderam que o verdadeiro fracasso é desistir. Eles não desistem. Eles não param quando as coisas ficam difíceis. Eles sabem que a perseverança é a chave para superar qualquer obstáculo. Eles sabem que sua mente pode conquistar qualquer coisa que seu coração deseje. Mas para isso é preciso acreditar. Não basta apenas querer. Não basta apenas ter desejo. Você deve acreditar profundamente que é capaz, que merece o sucesso e que tem tudo o que é necessário para alcançá-lo. É a crença inabalável que vai impulsionar você a continuar, mesmo quando o mundo parecer conspirar contra você. Quando você se comprometer com essa crença, não haverá nada que possa te parar. Não haverá nenhum não que possa te desviar. Não haverá nenhuma dificuldade que você não consiga superar. Agora, ao começar sua jornada, é necessário entender que a mentalidade de vencedor não nasce da noite para o dia. Ela se constrói dia após dia, ação após ação, pensamento após pensamento. O que você pensa hoje molda sua realidade amanhã. O que você escolhe acreditar hoje definirá o que você será no futuro. Você quer ser uma pessoa comum, apenas passando pela vida? Ou você quer ser alguém que marca a história? A escolha é sua. Você deve se perguntar: qual é a visão que você tem para a sua vida? Qual é o objetivo final que você quer alcançar? Sem uma visão clara, sem um propósito definido, você estará apenas navegando à deriva. Você precisa saber exatamente o que quer. E quando você tem clareza sobre isso, o caminho à sua frente começa a se abrir. O propósito se torna sua bússola. A disciplina se torna sua ferramenta. E a ação se torna o combustível que vai te levar aonde você quer chegar. Mas não pense que a jornada será fácil. O sucesso nunca é fácil. Ele nunca é dado a ninguém sem que haja sacrifício, esforço e trabalho. Os maiores vencedores não chegaram ao topo sem pagar um preço. Eles trabalharam mais duro, mais inteligentemente, mais persistentemente do que qualquer um. Eles enfrentaram os mesmos medos, as mesmas dúvidas,
os mesmos obstáculos que você enfrentará. A diferença é que eles nunca permitiram que esses obstáculos os parassem. Eles usaram cada desafio como uma oportunidade para se fortalecer. E então a pergunta que você deve fazer é: você tem o que é necessário para seguir em frente? Você tem a mentalidade de vencedor? Você tem a crença de que é capaz de conquistar qualquer coisa que sua mente imaginar? Se sim, então não há limites para o que você pode alcançar. Acredite, você já possui tudo o que precisa para alcançar o sucesso. Está dentro de você, no fundo da sua mente, esperando para ser despertado. Cada um de nós carrega a semente do sucesso, mas é preciso alimentar essa semente com pensamentos positivos, com crenças fortes e com ações que validem essas crenças. A mentalidade de vencedor não é algo que você encontra, é algo que você cria, uma construção contínua que, com o tempo, se torna uma fortaleza impenetrável. Pense por um momento nos grandes visionários que moldaram a história. Quando Edison estava tentando criar a lâmpada elétrica, ele falhou centenas de vezes. Imagine o que teria acontecido se ele tivesse cedido à frustração. O que teria acontecido se ele tivesse acreditado que não era possível? Ele teria sido esquecido. Mas Edison sabia que a chave não estava nas falhas, mas no aprendizado. Cada erro era uma lição. Ele entendeu que a persistência é o caminho para transformar as dificuldades em oportunidades. Ele se recusa a ceder. Ele nunca parou. A mentalidade que ele tinha era de que não havia barreiras intransponíveis, apenas desafios que precisavam ser vencidos. E foi assim que ele se tornou um dos maiores inventores que o mundo já conheceu. Ele não deixou que os obstáculos definissem quem ele era. Ele tomou o controle da sua história. Ele não apenas acreditava no impossível, mas buscava torná-lo possível com cada ação, cada tentativa. Isso é o que você deve fazer também. Muitas pessoas se perdem em um ciclo de incertezas, dúvidas, comparações e medo. Elas se sentem incapazes de alcançar o sucesso, porque veem as histórias de outros e se perguntam: por que não eu? O que estou fazendo de errado? Mas a realidade é que enquanto você se perde nesse ciclo, o mundo está mudando à sua volta, cheio de pessoas com o mesmo medo, com as mesmas incertezas, mas que optaram por agir. Elas têm a mesma humanidade, as mesmas limitações, mas elas escolheram agir, escolheram acreditar, escolheram avançar. Você não pode se permitir ser refém do medo. O medo é o maior inimigo do sucesso, e o único jeito de vencer o medo é enfrentá-lo de frente. Faça o que precisa ser feito, mesmo que o medo esteja lá. O medo não é seu inimigo. O inimigo é o que você faz com ele. Você tem duas opções: se permitir ser paralisado ou usar o medo como combustível para impulsionar sua jornada. Você precisa entender que a ação é o motor do sucesso. A mentalidade de vencedor não é uma mentalidade passiva esperando que as coisas aconteçam por si só. Não. O vencedor é aquele que faz acontecer, que vai atrás do que quer, mesmo quando as chances parecem pequenas. Mesmo quando o mundo diz não, ele diz sim. Ele não desiste. Ele não se deixa abalar, porque ele entende que a ação é a única forma de transformar o desejo em realidade. Você quer transformar sua vida? Então comece hoje. Comece agora. Não espere pela hora certa. Não espere pelas condições ideais, porque elas nunca virão. O tempo que você perde esperando o momento perfeito é o tempo que poderia estar sendo investido na construção da sua grande história. Não tenha medo de começar pequeno. Todos os grandes empreendimentos começaram com um primeiro passo, uma primeira ideia, um primeiro movimento. A diferença entre os que alcançam o sucesso e os que ficam para trás é a disposição para começar. Não importa a quantas dificuldades isso leve. Quando você começa a agir, você começa a aprender. A ação gera aprendizado, e o aprendizado é o que separa os vencedores dos que falham. Você não pode esperar aprender tudo antes de começar. O aprendizado vem com a experiência, vem com os erros, com a prática, com a dedicação. E isso, meus amigos, é o que o leva à maestria. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de falhar. A falha não é o fim. Ela é um degrau no caminho. Quando você erra, você está apenas mais perto de acertar. Cada erro traz consigo a sabedoria de como fazer melhor da próxima vez. Por isso, cultive a disciplina.
A disciplina é a ponte entre a sua mentalidade e os resultados. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. Disciplina é persistir quando os outros desistiram. A disciplina é o que mantém você no caminho certo, mesmo quando a jornada parece difícil e solitária. Mas acredite, a disciplina é o que vai te levar ao topo. A vida não é sobre ser perfeito. É sobre ser constante. Sobre se levantar todos os dias e seguir em frente. Quando você trabalha com disciplina, sua mentalidade começa a moldar sua realidade. Seus pensamentos se tornam ações, e suas ações se tornam resultados. E esses resultados, se persistirem, se expandirem, te levarão à grandeza. Você já tem tudo o que é necessário para alcançar o sucesso. Só falta agora você tomar a decisão de que vai ser um vencedor. E quando você tomar essa decisão, a ação começa e o mundo ao seu redor começa a mudar. O universo começa a conspirar a seu favor, e portas que você jamais imaginou que se abririam começam a surgir. Mas tudo isso começa com a sua mentalidade. Você é o arquiteto do seu destino. E se você mudar a forma como pensa, o que você consegue será ilimitado. Você vai precisar de coragem. Coragem para agir. Coragem para aprender. Coragem para falhar e continuar. E à medida que sua coragem cresce, sua confiança também cresce. Você precisa acreditar, sim, mas precisa agir também. Acredite no seu potencial, mas faça o trabalho. O trabalho é a ponte que conecta a crença ao resultado. A mentalidade é o combustível, mas a ação é o motor. E você vai ter que ser paciente. O sucesso não acontece da noite para o dia. Ele acontece quando você decide não parar. Quando você decide continuar, mesmo quando não vê resultados imediatos. O sucesso acontece quando você se dedica ao processo e confia nele, mesmo quando parece demorar. Agora, é hora de você se tornar imbatível. Não deixe que nada te desanime. Não permita que os outros digam que você não pode. Não se permita ser limitado pelas circunstâncias. O único limite que existe é o que você coloca na sua mente. Portanto, seja imbatível. Seja aquele que nunca desiste, que nunca se deixa abalar, que continua até o último suspiro. Você não está sozinho. O mundo está cheio de pessoas com a mesma luta, com os mesmos desafios, mas a diferença é que essas pessoas não desistem. Elas mantêm a fé, mantêm o foco e continuam, não importa o que aconteça. A jornada não será fácil, mas será sua. E é isso que a torna grandiosa. Então agora faça uma escolha. Você será aquele que desiste ou aquele que avança? Você será aquele que se deixa levar pelas circunstâncias ou aquele que toma controle de sua vida? A decisão é sua, mas lembre-se, a vida vai responder à forma como você pensa, à sua mentalidade. O vencedor não é o que nunca falha, é o que nunca para. E assim, a jornada se desenrola. O caminho à frente é longo, desafiador e, em muitos momentos, solitário. Mas lembre-se, é no silêncio da perseverança, nos momentos de dúvida, nas dificuldades aparentemente intransponíveis, que você revela a sua verdadeira força. O vencedor não é aquele que se mantém confortável. Ele é o que busca o desconforto, porque sabe que é no desconforto que ocorre o crescimento. E o crescimento é a única forma de alcançar a grandeza. Olhe para os grandes nomes da história. Lincoln, que superou a pobreza e a perda para se tornar o líder que mudou uma nação. Ford, que não apenas revolucionou a indústria automobilística, mas criou um modelo de produção que transformou a economia mundial. Disney, que após ser rejeitado, insistiu em seguir seu sonho criando o império da imaginação. Todos eles, sem exceção, tinham algo em comum: uma mentalidade imbatível. Eles acreditaram, agiram, persistiram e, acima de tudo, nunca desistiram. Você, assim como eles, tem esse poder. O poder de transformar a sua vida. O poder de mudar sua realidade. Mas só você pode tomar a decisão de agir. Somente você pode escolher ser a pessoa que enfrenta os obstáculos com coragem, que vê as falhas como degraus e que transforma cada revés em uma oportunidade para aprender e crescer. Quando você tomar essa decisão, o sucesso será inevitável. Pode não ser rápido, pode não ser fácil, mas será seu, porque você não vai parar até que o alcance. No final, o que importa não é o quanto você tem, mas o quanto você está disposto a investir em si mesmo. O que importa não é a opinião dos outros, mas a convicção que você tem de que é capaz de conquistar o impossível.
O verdadeiro vencedor é aquele que acredita no seu poder interior, que se alinha com sua missão de vida e que age com determinação para fazer dessa missão uma realidade. Então, quando você se encontrar diante de um obstáculo, lembre-se disso. Ele não é uma parede, ele é uma porta. E a chave para abrir essa porta está dentro de você. A mentalidade de vencedor não se rende. Ela aprende, ela se adapta, ela cresce, ela conquista. E, acima de tudo, ela nunca desiste. Você é capaz, você merece. E com a mentalidade certa, não há limites para o que você pode alcançar. O futuro está ao seu alcance. E ele responde à forma como você pensa e age. Nunca se esqueça disso. A mente é o campo de batalha e nela você é o vencedor. Agora vá em frente e conquiste o que é seu por direito. Porque no final, o que você se torna, o legado que você deixa, tudo depende da mentalidade que você escolhe adotar hoje. O mundo está esperando por você.